Quero compartilhar uma reflexão, tem a ver com um texto que eu diria que Deus tem incomodado muito meu coração e falado muito comigo, não só comigo, mas com a Raquel também. E eu queria começar lendo ele, Salmos 63, a partir do versículo 1 ao versículo 11. E eu sei que esse é o salmo inteiro, né? E eu sei que provavelmente você já leu esse salmo, a gente vai ler, vai conversar um pouquinho sobre ele. E o tema dessa palavra, talvez a última palavra aqui desse ano, né, até estava pensando e até pedindo, botando sinônimos ali no chat GPT para ver qual que seria o melhor título, né? E eu estava pensando, porque esse salmo fala muito sobre uma fome, então é uma fome que me conduz a Deus. A gente vai falar sobre esse lugar. Eu acho que não é só eu, mas vai chegando no final do ano a gente vai ficando meio cansado, não é verdade? Sim? Tipo, a gente vai olhando para as férias e tal, e mesmo que as suas férias não sejam necessariamente em dezembro ou janeiro, vai chegando perto ali de dezembro, a gente vai meio que estacionando assim. Não sei se sou só eu aqui, né? Eu acho que não, acho que muitos aqui também. E a sensação que dá é que você vai ficando meio cansado e você às vezes talvez não está igual quando estava no começo do ano, até mesmo fazendo devocional, fazendo as coisas que você tem com o Senhor. A impressão que dá muitas vezes por causa da correria, pelo menos para mim, tá? Mais uma vez, eu estou aqui abrindo meu coração como pastor, eu vou para a presença de Deus e eu me sinto estranho, é como se eu estivesse conhecendo Deus mais uma vez. Assim, mais uma vez eu estou distante, eu preciso de novo estar aos seus pés. E a temática dessa mensagem vai ser exatamente sobre isso, sobre essa fome que nos sustenta e de como a gente deve permanecer nesse lugar de um desejo e um anseio pelo Senhor. Independente dos dias que nós estamos, independente da estação, você é chamado a ter uma fome por Deus. Isso não é algo necessariamente subjetivo, porque tem gente que acha que é isso, né? É subjetivo demais falar, mas é muito precioso a gente perceber como essa fome, esse desejo verdadeiro por Deus, ele vai afetar de alguma forma aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Ele vai afetar a maneira que eu trato as crianças, ele vai afetar a maneira que eu trabalho, ele vai afetar a minha disposição, vai afetar tudo. Então, nesse momento que talvez você está meio que estacionando, assim, tipo, final do ano, como eu falei, a gente está meio cansado, né? Eu te convido mais uma vez a olhar para Jesus, a fixar os seus olhos em Jesus, aquele que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Quero ler com você e depois nós vamos orar. Salmo capítulo 63, a gente vai ficar no salmo inteiro, é só 11 versículos, fala assim, e talvez você conheça, né? Muito conhecido, mas fala assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem um rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra de tuas asas. A minha alma apega-se a ti, e a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Vamos orar. Amém, Jesus. Essas são tuas palavras. E nós cremos que ela nunca volta vazia. E falar que as Escrituras não voltam vazias do nosso coração, não é da boca para fora, não é algo simplório, é a verdade. Quando lemos a tua palavra com o coração sincero, somos completamente transformados, Jesus. A nossa oração nessa noite é: abra os nossos olhos para te ver. Abra os nossos ouvidos para te escutar. Gere em nós uma fome por ti. E que essa fome seja somente saciada em quem tu és.
Dá-nos esse senso de maturidade, como filhos maduros que desejam mais de Ti. Ajuda-nos a olhar realmente para o Senhor nessa noite. Fala conosco, fala com cada um aqui. Essa é a minha oração, é isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de a gente falar um pouquinho sobre esse salmo, que vai ser o salmo que a gente vai meio que finalizar o ano, né? Porque não vai ter outro momento, outro culto. O próximo culto vai ser uma festa. Mas eu queria conversar um pouquinho primeiro sobre o contexto desse salmo. Quando a gente compreende a profundidade do Salmo 63, eu tenho certeza que você já leu esse salmo antes, né? Tem uma música do Paulinho que até fala, né, que o amor do Senhor é melhor do que a própria vida. Eu não sei até se a Raquel tatuou você tatuou esse versículo, né? E não é uma ideia para você tatuar, mas se você quiser tatuar, fica a ideia também. A gente precisa lembrar que o Salmo 63 está num contexto muito difícil para Davi. Davi não está no palácio, Davi não está até no templo, ele está num momento de perseguição, ele está cercado por inimigos dele. Ele estava vivendo um momento que era uma consequência, inclusive, do pecado dele, né, do momento de adultério que ele tem. E daí Deus tinha dito que as armas nunca sairiam da família dele, ele teria consequências gravíssimas por causa do pecado dele. E daí a Bíblia conta que Absalão, que era um dos seus filhos, por todo um contexto das brigas dos filhos de Davi, persegue Davi, e Davi é levado, então, a maioria dos comentaristas vão dizer que ele é levado para o deserto de Judá. E é bem provável, então, que quando ele fugia de Absalão, o seu próprio filho, isso está em 2 Samuel, capítulo 15, até o capítulo 18, ele está lá, perseguido, sem os seus amigos, sem a sua corte, não podendo ter acesso ao templo. E não é, então, um cenário poético, não é o cenário contemplativo, porque no deserto é um lugar que você fica contemplando, né? Não é uma beleza majestosa, é um lugar perigoso. Davi estava a ponto de não saber realmente se ele morreria, se ele iria, né, assumir o trono mais uma vez. E no meio dessa crise, então, Davi ele se vê desesperado. E ele vai para o momento de não simplesmente pedir para Deus livrar ele, porque a gente tem ali um versículo que nós chamamos na palavra, né, de salmos imprecatórios, que são salmos de raiva, que não são necessariamente para a gente cantar esses salmos, tá? Porque a gente vou cantar morte para os meus inimigos, coisas do tipo. Esses salmos que são salmos considerados imprecatórios são salmos que revelam a alma do homem e de como tudo precisa passar pelos olhos de Cristo nas Escrituras. Inclusive esses salmos. Mas é muito interessante porque mesmo num versículo onde Davi fala da sua alma, da necessidade, daquilo que ele estava lutando, ele não vai pedir para Deus libertar ele, só isso, né? Ele vai falar, eu tenho sede de ti. Deus, a minha alma está desesperada. E na ausência de tudo, então, que Davi tinha, ele percebe que o que ele mais tinha era uma fome por Deus. Uma fome por quem Deus era. Então esse salmo, ele é meio que um espelho para nós. Ele vai revelar como um coração que foi ferido por Deus, não, por Cristo Jesus, nós que estamos na nova aliança, a gente precisa entender então aquilo que Deus deseja incutir nos nossos corações, na nossa vida e na nossa jornada com Ele, é exatamente essa fome, que não pode ser uma fome passageira, não pode ser uma fome momentânea, essa sede que não pode passar. E nós cantamos muitas vezes, né, que somos satisfeitos nele, é que nós somos satisfeitos de todas as coisas do mundo, mas mesmo buscando a Ele e tendo aquele que é a fonte de tudo, a gente sempre precisa voltar nele, porque Ele é a fonte inesgotável. E é aqui que a gente entra na nossa mensagem, essa fome que nos conduz a Deus. Essa fome, né, que a gente vê no Salmo 63, é uma confissão íntima de um anseio verdadeiro, uma fome e sede. Ele fala assim, né, ó Deus, Tu és meu Deus, a minha alma tem sede de Ti. Ele fala assim no versículo 5, a minha alma ficará satisfeita como quando um rico banquete com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará.
Então a gente precisa dizer isso, que um dos pontos centrais para a nossa vida com o Senhor é exatamente isso. Que a vida com Deus, presta atenção, não começa com experiências sensoriais com Deus. A vida com Deus, ela precisa começar com uma fome verdadeira, uma fome intensa por quem Deus é. Quando a gente pega, e daí é uma crítica geral ao mundo gospel, né? Falo do Brasil, o que mais vê hoje em dia são livros que falam muito sobre até a alma, até coloquei aqui, né, mensagens que até meio que juntam uma perspectiva meio e não é crítica necessariamente, tá, mas uma perspectiva meio coach de empreendedorismo com Deus e focam muito na alma. Eu estava vendo um artigo que dizia que você tem 15% mais de chance de vender um livro, falando de autores, né? Se você colocar a palavra alma no título do livro, você tem 15% mais de chance de você vender seu livro. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas nas suas emoções, nas suas dificuldades, né? As pessoas estão desesperadas por sentido, por propósito, por algo maior, e elas buscam tudo. E daí, sem perceber, a gente pega esse contexto que a gente vive e a gente transfere para Deus, e a gente ainda assim não consegue experimentar Deus verdadeiramente. E a pergunta fica para nós, que é a pergunta da noite, que a gente vai trabalhar nessa noite, né? Como que eu sei quando eu estou realmente me aproximando de Deus? Como que eu sei realmente quando eu já estou distante, ou realmente Deus está perto? Como que eu sei quando isso acontece? Né? Como que eu sei quando isso acontece? Talvez você está aqui nessa noite, você é um novo convertido, você chegou na igreja faz pouco tempo, e eu não sei se você é como eu, mas eu gosto de saber os passos que eu tenho que fazer, sabe? Eu sou um cara bem sistemático, e não igual o Pedro aqui, meu cunhado, que é extremamente sistemático, talvez não tanto quanto ele. Ele monta tudo, né? Mas eu gosto, não sei se você é como eu, mas sabe quando você vai montar tipo um quebra-cabeça, assim? Um quebra-cabeça não é a melhor exemplo. Vou montar tipo uma estante. Lá em casa já aconteceu isso. Daí você tem lá todos os passos. E você tem a figura central, tipo uma figura geral de como a estante deve ficar. Se você só olhar para aquela imagem geral, é muito bonita, é muito legal você ver aquilo, mas você não vai conseguir montar só olhando para uma imagem geral, sabe? Dá para entender? Você precisa dos passos. Se você não tiver os passos exatos e pegar as peças e ir no passo a passo para montar tudo, você não vai conseguir montar. E muitas vezes a gente olha para as experiências bíblicas dos grandes homens de Deus, tipo Moisés com a sarça ardente, sei lá, Maria que foi visitada pelo anjo, ou Paulo, né, que caiu prostrado em terra, e a gente vê esses momentos gloriosos, e a gente fala, eu quero isso, eu quero experimentar Deus dessa forma. Mas a gente não percebe que talvez muitas vezes a gente precisa de um passo a passo, de olhar para a palavra e entender também que tudo começa, que é o que a gente vai falar aqui, com uma fome que é alimentada, e os primeiros passos a gente vai dando, e a gente vai tendo as nossas experiências com Deus, e a gente vai entendendo quais são deixa eu ser bem técnico aqui, né? Os pré-requisitos, quais são as instruções. E esse Salmo, capítulo 63, ele é excelente para a gente poder entender realmente como a gente começa, como a gente sabe se a gente está perto ou distante do Senhor, e como a gente consegue realmente viver nesse lugar cada vez mais de proximidade. É exatamente isso que o Salmo 63 ele responde. A gente vai falar exatamente sobre essa pergunta. Como que eu sei, se eu estou realmente me aproximando de Deus? E a primeira coisa que o salmista, né, que Davi vai falar para nós, e essa palavra não vai ser necessariamente uma palavra com pontos, tá? Eu vou só passeando pelos versículos, mas a primeira ideia que Davi deixa para nós aqui no Salmo 63 é que nós sabemos que estamos nos aproximando de Deus quando a nossa alma é tocada e um apetite espiritual nasce dentro de nós. Um apetite espiritual nasce dentro de nós. Vocês sabem disso, a gente já passou por uma série onde nós falamos, né, sobre essa temática, que a Bíblia nos ensina que todos os seres humanos nasceram com uma fome espiritual. Existe em nós, na nossa carne, um anseio, né, que não é necessariamente natural, não estou falando de uma fome natural, mas uma fome espiritual, e nós queremos Deus. Mas o livro de Romanos capítulo 1 e capítulo 3, vai nos mostrar que a gente quer Deus, mas não um Deus das Escrituras, mas um Deus
que é formado muitas vezes a nossa própria imagem, de acordo com os nossos próprios desejos, de acordo com as nossas próprias vontades. Em Atos capítulo 17, quando Paulo vai lá para o Areópago, né? Não sei se você lembra, Paulo está ministrando em Atenas, ele chega para os atenienses e ele ministra, e ele fala assim, eu percebi que vocês, atenienses, são muito espirituais, muito religiosos, e eu vi até mesmo um altar ao Deus desconhecido. E ele fala assim, eu quero falar sobre esse Deus. E o que Paulo estava falando ali era exatamente esse sentido de que, no geral, todos nós, seres humanos, nós temos uma fome por algum tipo de Deus, uma fome espiritual. Mas a Bíblia também nos ensina que, por causa do pecado, essa fome que existe, ela não é saciada em nós mesmos, mas ela precisa ser revelada a nós. Nós não simplesmente encontramos Deus pela nossa própria força, é Deus que vem e Ele nos encontra. E Ele transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações. Quando no livro de João, 1 João capítulo 4, versículo 19, João ele diz assim que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É uma resposta, é uma revelação diante de um toque do Senhor. Então a gente percebe que essa busca espiritual, até mesmo a busca por Ele, é um toque de Deus vindo e nos atraindo para si. Eu não estou falando que dentro de nós não deve existir uma liberdade de nos intencionalmente ir para esse lugar e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Mas o fato é que o que eu quero dizer nessa noite é que Deus nos toca. Ele nos desperta primeiro, Ele acende o primeiro fogo. E esse primeiro sinal de que Ele tocou a nossa alma é exatamente esse, um apetite que é gerado pelo próprio Deus nas nossas vidas. E a maneira de nós sabermos se realmente nós estamos encontrando o Deus verdadeiro é perceber que existe dentro de nós essa fome e essa sede, uma paixão e uma fome pelo Deus que criou todas as coisas. E quando eu falo isso, eu estou falando de uma fome que é incontrolável. Eu estou falando de uma sede, um desejo que te incomoda. É uma vontade de encontrar Deus que está presente nos nossos dias e que precisa estar presente ao longo daquilo que a gente faz durante o dia a dia nosso, durante as nossas semanas. Pensa aqui do que Davi ele fala a partir do versículo 6, quando ele diz assim: quando eu me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Eu canto de alegria à sombra das tuas asas. O que Davi está falando aqui? Ele está falando que a todo tempo ele está pensando no Senhor. Ele está falando que a todo tempo existe nos seus pensamentos, na sua mente, um martelar, algo que o incomoda, que está o impelindo para ir realmente para esse lugar de buscar o Senhor. É uma fome que é insaciável. E é muito legal a gente ver até aqui que o próprio Davi, ele fala: Deus, tu és o meu Deus. Sei que a gente usa essa expressão, mas pensa em todas as pessoas na sua vida que você fala meu. Tipo, se você me ver falando a minha Raquel, o meu Gessé, que é o meu filho, né? O meu Theo, a minha Sofia, você não usa essa expressão meu para muitas coisas, sim? Você não sai falando para os seus amigos, ele é um meu amigo. É como se fosse uma posse, sabe? Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer. Essa expressão de possessão aqui no português não fica tão claro, mas quando a gente pega no hebraico, a impressão que dá é de quase que não é só uma posse, é uma profundidade de intimidade que poucas coisas na sua vida você tem. Sim, você tem amigos que são muito próximos, que até amigos que você pode dizer são meus amigos mesmo, mas eu diria que são poucos que você conta no dedo, que são realmente aqueles que você dá a sua vida, tem lealdade, tem intimidade. Quando Davi usa essa expressão, ele fala exatamente nesse entendimento de um relacionamento tão profundo com Deus. Ele entendendo a magnitude de quem Deus é, aquilo que Ele já fez, quem Ele era, Ele fala: eu preciso de Ti. E você percebe então, que sabendo quem Deus é, esse apetite surge. Um apetite que
como a gente falou antes, surge por causa de um toque que o próprio Deus faz em nós. É uma paixão, um desejo verdadeiro. E essa paixão e esse desejo e essa fome, ela é expressada a partir do versículo 6 até o versículo 8 com um sinal de ausência. Ou que, mais uma vez, a gente vai ler esse texto, Salmos capítulo 63, do versículo 6 ao 8. Ele fala assim, né? Nós lemos já o 6, e ele fala assim, a partir do versículo 7 a gente vai ler. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas, a minha alma pega-se a ti e a tua mão direita me sustém. E ele fala um pouquinho depois, ele fala assim, a minha alma tem sede de ti. Na verdade não está no versículo 9, achei que estava no versículo 9, acho que está no versículo 3. Falei errado aqui o versículo, tá, pessoal? Estava anotado errado. Ele diz, a minha alma tem sede de ti. Perceba aqui que a fome vai gerar dentro de nós. Como que eu sei se realmente eu estou me aproximando do Senhor? Esse apetite vai gerar em nós um senso de ausência. Um senso de que tem alguma coisa que está faltando. Alguma coisa está me incomodando. Existe algo profundo no meu ser, e esse mistério só pode ser respondido na pessoa de Jesus, para nós que estamos no Novo Testamento. É um desconforto da alma, quando parece que Deus está tão distante e eu preciso dele. Então todo o apetite que é gerado, essa fome que tem de Deus em mim, ela gera em mim um senso de ausência. Eu preciso estar com meu Deus. Eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso, nas minhas manhãs, antes de tudo que eu for fazer no meu dia, eu preciso me encontrar. Se eu não me encontrar, existe uma parte de mim que morre. Esse é o senso de ausência. É um sinal que foi Ele, foi Deus que tocou o seu coração. É um sinal que, como a gente fala, acho que algumas canções que têm sido tocadas, né, nos nossos dias, que você foi ferido. Você foi tocado por Deus. A tal ponto que você não pode deixar de encontrá-lo. Sabe aquele momento, tem aqueles que estão namorando agora, alguns estão, talvez no momento ali de encontrar, conversar. Sabe quando você foi ferido de amor e eu me lembro que quando eu estava conhecendo a Raquel, eu fazia tudo para encontrar ela. Tipo, eu saía do meu trabalho, eu tinha uma hora e meia para comer em qualquer lugar, eu dava um jeito, demorava tipo meia hora para eu chegar onde ela estava, aí a gente se encontrava, eu almoçava com ela em 15 minutos. Aí eu pegava mais meia hora de ônibus para poder voltar para o trabalho. E daí eu, enfim, ia para a faculdade, estava no momento lá que estava trabalhando. Por quê? Por que eu fazia isso? Porque tinha um senso dentro de mim, estou falando sobre paixão humana, né, mas de que estava faltando alguma coisa, eu precisava me encontrar com a minha amada. Eu precisava me encontrar com a Raquel, eu estava com saudade dela, mas eu estava vendo ela todos os dias. Tinha vezes que eu não conseguia ver ela no almoço, né? Que eu ia depois da faculdade, né? Porque eu fazia engenharia, eu saía 10h30 da faculdade, chegava em casa às 11 horas, na época o nosso apartamento era perto, né? E eu ia lá às 11 horas só para dar boa noite presencialmente para ela, né? Vinha, falava com ela e tal. E por que isso? Porque quem foi ferido, existia, né, uma sede dentro de mim, até natural, de encontrar a Raquel, e eu tinha um senso de ausência, eu preciso ver ela, eu preciso me encontrar com ela, preciso conversar, preciso falar. Quando você está apaixonado, você não pode ficar um dia sem se encontrar. Você precisa estar com a pessoa. E o que as Escrituras estão nos ensinando nesse salmo é exatamente isso. O que Davi estava sentindo nesse momento, não tendo nada, estando no meio do deserto, perdido, né? Enfim, com medo de morrer. Ele percebe uma fome dentro dele, uma fome por Deus, que impulsionou e gerou no seu coração um senso de ausência. Me falta algo, eu preciso te encontrar. Meu Deus, eu preciso te encontrar. Eu preciso estar com o meu Senhor. Aí fica a pergunta para nós, faz quanto tempo que nós não temos esse senso de ausência? Esse senso de que está me faltando me encontrar com o meu Senhor?
Esse mesmo frio na barriga, que eu tenho certeza que a maioria, quase 100% aqui já deve ter, só se você é muito novinho, né? Mas quando você vai encontrar aquela pessoa que você gosta, que eu acabei de falar aqui, aquele frio que vem, aquele arrepio que vem dentro de você, e aquele senso de que eu preciso. Isso precisa, meus amigos, precisa ser algo que a gente vive nos nossos dias. Se você não tem vivido isso, esse senso de que você precisa se encontrar com o seu Senhor e que está te faltando alguma coisa, eu preciso te dizer, falta fome dentro de você. Falta sede. Você está talvez satisfeito com as coisas que o mundo tem para te oferecer, mas está te faltando fome por Deus. E você precisa orar para que Deus gere em você uma fome por Ele. Se você tem fome e ausência de coisas que não, muito mais ausência de coisas que não são o Senhor, se comparado, tem alguma coisa errada. Seja um hobby, ou, sei lá, um plano de futuro, até mesmo um trabalho, a gente fala tanto aqui, está errado. Porque a fome precisa ser algo que constantemente nós vivemos, cultivamos, né, e sempre experimentamos. Sempre vivemos, sempre desejamos. E a gente tem um problema aqui também, né? Eu estava lendo um livro recentemente do Jonathan Edwards chamado Afeições Religiosas. É um tratado meio que filosófico do Jonathan Edwards, que foi um pastor no século XVIII nos Estados Unidos. E ele chega no momento e ele vai analisar o Salmo 63, que é o que a gente está lendo, e ele fala assim, falando sobre o Salmo 63, ele pega essa expressão, minha alma tem sede por ti, e ele fala assim, normalmente, quando nós vamos para o Senhor, temos o primeiro desejo de encontrar Deus e de ter experiências com Ele, por causa de coisas que Ele pode dar. Eu sei que isso é clichê dizer, né? Mas ele fala assim, que esperamos que Ele seja amoroso o suficiente para dar tudo aquilo que nós desejamos. E a gente sempre parte desse ideal. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma cura, eu preciso de um trabalho, eu preciso de uma cura na minha alma, eu preciso de sentido na minha vida, eu preciso de direção para o meu coração. E que a gente tem esse problema dentro de nós. A maioria das pessoas, e falo até de pessoas novas na fé, vão para Deus e se encontram com o Senhor muitas vezes porque estão precisando de várias respostas. Petições que muitas vezes até são importantes e que são aspectos reais nas nossas vidas. E muitas vezes a gente tem fome de Deus, não por causa de quem Ele é, mas por causa de coisas que nós estamos precisando no nosso dia a dia. Mas eu preciso te dizer que essa fome por coisas que Deus pode te dar não é um sinal de que você encontrou Deus. Porque essa não é a marca que Davi está falando aqui. A marca de um verdadeiro encontro com o Senhor não tem a ver com coisas que nós precisamos ou queremos, mas tem a ver com querer o próprio Deus e desejá-lo cada vez mais. Mais uma vez, eu posso falar pela minha própria vida. Como é fácil a gente, no nosso tempo devocional, quando a gente vai se encontrar, a gente vai para esse lugar de pedir, de desejar, de querer. Mas a gente não percebe que essas coisas estão matando a nossa fome por Deus. E de 100% do tempo que nós temos com o Senhor, eu diria que 90% tem a ver com coisas da nossa vida. E sem perceber, as nossas devocionais, nosso devocional gira em torno da nossa própria vida e não, muitas vezes, gira em torno do próprio Deus. Amigos, quando nós encontramos Ele, quando nós encontramos o Senhor, encontramos aquilo que Davi encontrou no deserto, algo que muda tudo dentro de nós. É exatamente isso que Davi está falando. Talvez Davi chegou naquele momento e ele tinha pedidos que ele precisava para Deus que eram reais. Senhor, me livra do deserto. Senhor, me livra da perseguição. Senhor, eu estou morrendo, eu vou morrer. Mas depois de tudo isso, ele vira para o Senhor e ele diz, tem algo que
o Senhor está fazendo dentro de mim. E eu posso dizer com certeza, o teu amor é melhor do que a própria vida. É melhor do que tudo que o Senhor possa me dar. Tudo que o Senhor possa me dar, tudo aquilo que o Senhor possa fazer na minha vida é melhor. É melhor. Mais uma vez, o problema não é pedir, mas é entender aquilo que o salmista está dizendo, que Davi está dizendo aqui. Quando ele diz no versículo 1, Tu és meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser ele anseia por ti, como numa terra seca, exausta e sem água, como uma terra rachada, uma terra que está morrendo e que precisa de água. A minha alma, ela só vai ficar satisfeita, como num rico banquete, né? Quando eu te encontrar. Quando eu tiver o Senhor. Aí eu posso dizer que eu tenho tudo. Davi, nesse salmo, ele está falando sobre um tipo de descanso e de repouso que você encontra na pessoa de Deus, que eu diria que poucos realmente encontram. E que eu diria ainda que é difícil encontrar. É fácil dizer que Deus é o nosso descanso, é fácil cantar sobre a beleza de Deus, mas será que realmente isso é real para nós, o nosso coração? Será que realmente, se Deus tirasse tudo de você, tudo aquilo que o seu coração se apega, tudo aquilo que durante os seus dias e as suas noites você mais pensa e só Deus sabe, se Deus tirasse isso de você, será que você seria completo em Deus? Ou te faltaria algo? Será que as idolatrias mais obscuras, que estão presentes lá nos lugares mais profundos do nosso coração, que ninguém vê, será que essas idolatrias estão abafando a nossa fome pelo Senhor? Porque é isso que Davi está falando, é um nível de descanso e de repouso verdadeiro para a nossa alma, que as coisas que Deus pode nos dar não podem gerar em nós. As bênçãos que Ele pode dar não vão gerar repouso para a nossa alma. Não vão gerar segurança para nós. Aquele relacionamento que você tem medo de, talvez, não ter, né? Ou mesmo de perder. Não é isso que é o seu descanso verdadeiro. Não é isso que é a sua segurança. Não é. A gente precisa entender isso, como cristãos maduros. Quando a gente começar a entender, né, quando a gente começar a ter interesse em quem Deus é, estudar o seu caráter, estudar as suas verdades, entender que quando nós nos encontramos com o Senhor, talvez 10% vai ser o momento onde a gente vai pedir coisas para Ele. Isso precisa se aplicar para nós. Aí fica a pergunta, será que nós gostamos de nos sentar e olhar para as Escrituras, e estudar sobre a beleza, a santidade, a grandeza, e refletir sobre isso, e isso realmente gerar um senso de descanso dentro de nós? E eu preciso te dizer nessa noite, e te desafiar no final desse ano, e quando eu falo isso, eu desafio a mim também, tá? Porque também é um desafio para mim. Se nós caminhamos em um nível de somente petição e de desejar e querer, eu sinto te dizer, talvez a gente está no nível das pessoas que estão lá fora, que tem um senso de Deus, que tem até uma fome espiritual, que o livro de Romanos vai dizer, mas a gente não foi realmente redimido, talvez. Talvez a gente não encontrou a pedra mais preciosa de Mateus capítulo 13, que Jesus disse. Aquela pedra preciosa que Jesus ele compara com o reino de Deus, não sei se você lembra desse texto, que ele fala que a pessoa pegou tudo o que ela tinha, comprou, né, porque era uma pedra preciosa. Talvez a gente não está nesse lugar. Se quando nós nos deitamos, não nos lembramos do Senhor e não pensamos nele durante as vigílias da noite, talvez nos falta um novo apetite
por Deus, porque a marca de uma verdadeira experiência real, espiritual e autêntica com o Senhor é um apetite, é um novo apetite que vem todos os dias. É uma fome. Você não precisa comer todos os dias. Se você se acorda com fome, eu acordo com fome. Falam que o café da manhã é a refeição mais importante, sim? Deixar de ser espiritual agora, falar de maneira bem natural. Quem come aí 2 pão com ovo, os homens aí, tô zoando. A gente tem fome o tempo todo, velho. E a gente nunca mata essa fome. Ela é impossível de matar. A gente sempre vai querer. E é exatamente isso que Davi está falando. Uma fome, um apetite por Deus que tem que ser gerado pelo próprio Deus. Já para eu caminhar para o final, mas será que essa fome, presta atenção, será que essa fome ela pode ser destruída? Davi fala então de um desejo, né, mas que mostra também uma realidade. A gente nem sempre deseja Deus e nem sempre a gente tem essa fome por Deus. Por quê? Aí a gente precisa ser claro, muitas vezes nós temos bons substitutos que estão nos alimentando, estão arruinando o nosso apetite. Não sei se você, na sua casa, com a sua mãe era assim, igual a minha. Minha mãe falava assim, né? A gente tomava café bem cedo, aí chegava perto da hora do almoço, minha mãe falava assim, não come nada. Porque se você comer alguma coisa, se você comer um biscoito agora, você não vai comer no almoço. Alguma mãe já falou isso para vocês? A gente falou essa semana para a Sofia, né? A Sofia, ela acordou tarde, daí ela foi lá, pegou 2 bananas lá do cacho e tal, e foi comendo. Aí chegou na hora do almoço, não queria comer nada, e a Raquel falou, eu avisei, não ia comer, tal, enfim. E quando eu falo isso, é o quê? Que minha mãe sempre falava isso, mas é verdade. A gente perde o apetite, porque a gente está cheio de outras coisas. A gente come um monte de coisa, a gente não percebe que o nosso apetite até por Deus é morto, porque nós estamos encontrando substitutos pela fome que Deus deseja colocar nos nossos corações. E a fome não vem então, porque nós estamos nos alimentando de tantas outras coisas que estão arruinando o conhecimento de Deus nas nossas vidas. E elas nos dão uma falsa sensação de saciedade e estão matando a nossa experiência real com Cristo, que Cristo deseja gerar em nós, né? Essa sensação de suficiência que as coisas dessa vida podem gerar, elas anestesiam o nosso senso do que Deus está fazendo. E muitas vezes não nos sentimos atraídos à sua presença porque nós estamos anestesiados. Essas anestesias espirituais, elas nos distraem para ouvir Deus. E a gente não percebe que a gente não está conseguindo ver. A gente não percebe como a gente está cansado, e muitas vezes o cansaço do nosso dia a dia não é pela falta de apetite que o Senhor deseja gerar no nosso coração, mas é porque a gente está se alimentando de lixo, de coisas que estão nos levando para longe de Deus. Aí a gente fica desesperado. Aí quando a gente está cantando louvor num culto como esse, a dificuldade da gente sentir Deus, de nós nos ajoelharmos, de chorarmos a sua presença, acontece por quê? Por que não acontece? Por que nós não temos fome num culto como esse muitas vezes? Porque a gente já comeu lá fora. Nós já nos alimentamos de muitas coisas. A nossa alma está saciada. Estamos saciados por coisas que não são o próprio Cristo, que é o pão que desceu do céu, que veio para nos alimentar. E a gente está anestesiado. A gente não vê Deus, a gente não experimenta Deus. Aí fica a pergunta para nós, quais têm sido os substitutos do nosso coração? Quais têm sido as coisas que têm nos levado, aparentemente, a saciar nossa fome? Quais têm sido esses substitutos que têm destruído o nosso apetite em Deus? Eu não sei. Até coloquei aqui, pode ser hobbies, mas pode ser tantas coisas na nossa vida, não é verdade? Quero já chamar os músicos para virem aqui. Quantas coisas podem arruinar a nossa fome por Deus? Quantas coisas, quantos hobbies, e mais uma vez, é clichê dizer isso,
hobbies que têm nos atrapalhado de ver Deus. Mas talvez tenha uma coisa que mais nos atrapalha, que é o pecado na nossa vida. O pecado, ele tem um poder, ele é um poder de realmente pecado é um poder que gera em nós uma cegueira para ver Deus. Quais têm sido? O que a gente tem alimentado? Porque nós estamos talvez com uma falta de apetite pelas coisas do Senhor. Aí para a gente poder finalizar, tá bom, beleza, pastor, eu entendi. É o Senhor que gera uma fome por Ele mesmo. Ele gera um apetite que me dá um senso de ausência. Eu preciso me encontrar com o meu Senhor. Mas muitas vezes eu não tenho essa fome, não tenho esse senso de ausência, porque eu estou comendo de coisas que estão me saciando. Como que a gente recupera o nosso apetite? Como que a gente muda? E a resposta está nas disciplinas da presença de Deus. As disciplinas da presença. Eu coloquei algumas coisas aqui para a gente poder finalizar. Primeiro, e isso é básico, mas eu preciso te lembrar, leia as Escrituras. Leia a palavra. Seja consumido pela palavra. O Dr. Carson, que é um pastor americano muito famoso, um comentarista bíblico, ele fala assim que o objetivo do cristão não é ser mestre da palavra, mas é ser dominado por ela. Nós precisamos ser dominados pela palavra. A gente tem que ler sobre quem Deus é. E quando nós lemos sobre quem Deus é, nós precisamos fixar os nossos olhos nos atributos de Deus, na sua graça, na sua presença, na sua esperança para nós, e deixar que olhar para o Deus vivo incendeie os nossos corações, incendeie os nossos olhos, para vê-lo de uma outra forma. Esse deve ser o desejo dos nossos corações. É isso que nós precisamos. Não simplesmente devocional por devocional. A gente precisa ler sobre quem Ele é, ser formado em maturidade nas Escrituras. A gente precisa de um senso de boa teologia. Vocês sabem que eu tenho essa ênfase, mas é verdade. Meus amigos, nós somos seres teológicos. Teleológicos e teológicos também. A teologia é o estudo sobre Deus. O livro, a Bíblia, tem a ver com quem Deus é e com o plano de Deus para a terra. Quando você lê as Escrituras debaixo desse prisma, você entende que as histórias, como a gente já falou aqui, elas não são histórias isoladas, mas fazem parte de um grande cenário sobre a grande história de Deus. E quando você lê a Bíblia, você precisa entender também que não é porque a gente está lendo toda a Bíblia que nós estamos compreendendo o Evangelho. Toda a Bíblia aponta para o Evangelho e aponta para Cristo, mas nem toda a Bíblia é o Evangelho. E quando nós lemos a Bíblia debaixo do prisma do Evangelho, nós entendemos também o entendimento cristológico, inclusive de quem Cristo é, o que Cristo deseja fazer na terra e na minha vida. Eu falo isso com muito temor porque nós precisamos de jovens, famílias que são maduras na fé, que entendem a importância desse estudo sobre Deus, sobre quem Deus é. Nós precisamos entender para termos comunhão verdadeira com Ele. Outro ponto que eu coloquei aqui, ore a palavra. Ore a palavra. Você quer ter fome por Deus? Você está distraído pelas coisas desse mundo que a gente falou já? Vá para a palavra, estude o caráter de Deus, pegue um bom livro de teologia, depois cante a palavra, ore a palavra, declare a palavra, pegue um salmo, esse aqui, Salmo 63. Eu desafio você a fazer isso amanhã. Acorda mais cedo, vai ser difícil, talvez porque você vai dormir tarde hoje, mas acorda mais cedo, acorda às 6h30, 7 horas, tem cara que não desconhece esse horário, mas tudo bem. Abre a Bíblia. Na verdade, todo mundo acorda esse horário, né? Tem que trabalhar às 8 horas, não pode, tem que acordar. Viu o pessoal do college aí da casa? Enfim, bem direto. Abra no Salmo 63 que a gente está lendo agora aqui. Olha quantas verdades sobre Deus aqui nesse texto. O teu amor é melhor do que a vida.
Quando você lê um texto desse, é um texto extremamente pedagógico, extremamente teológico. Você está orando sobre quem Deus é. Senhor, o teu amor é melhor que a vida. Senhor, o teu amor é melhor do que o meu trabalho, o teu amor é melhor do que a minha esposa, o teu amor é melhor que os meus filhos, o teu amor é melhor do que o meu respirar, o teu amor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. E você vai declarando. E as verdades de quem Deus é, a presença gloriosa de Deus vai sendo impregnada no seu espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai te apontar para quem Deus é. Ele vai te ensinar. Ele vai revelar Cristo a você, como diz em João capítulo 15. O Senhor tem um compromisso em fazer isso com cada um de nós. Outra coisa, quando nós ficamos muito tempo sem fazer isso, sem orar a palavra, sem cantar a palavra, sem ler as Escrituras, o nosso coração, muitas vezes, nós nos esquecemos de quem Deus é. E é aí que a nossa mente fica cheia de distorções. A mentira é penetrada na nossa vida. E você sabe quando você está indo para esse lugar. A gente começa a sentir que Deus está longe. A gente começa a ficar sem apetite. Mas Deus está perto. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Eu creio que o Senhor está atrás de um povo. Eu creio que o Senhor está atrás de corações, homens e mulheres, que vivem debaixo desse mesmo senso de uma urgência por conhecê-lo, não só saber coisas sobre quem Ele é, mas cristãos que têm fome, cristãos que têm sede, cristãos que têm um senso de ausência. Eu preciso me encontrar com o meu amado. Ele é o amado da minha alma. Como tem sido os seus dias? Deixa eu te acabar fazendo essa pergunta só. Como que você está? Como que está a sua fome? Como que tá os seus dias? Como que tem sido as suas manhãs? O tempo que você tem com a palavra, como tem sido isso? Meus irmãos, meus amigos, creio que o Senhor está nos esperando. A minha oração é essa, Senhor. Gere em mim uma fome. Gere em mim uma fome pela profundidade de quem Tu és. Senhor, eu quero estudar sobre o Teu caráter, o Teu coração, ter uma revelação completa de quem Tu és, para assim Cristo ser formado em mim, eu amá-lo cada vez mais e desejá-lo cada vez mais. Vamos clamar por uma fome agora aqui. Eu creio que o Senhor deseja depositar em cada um de nós aqui uma fome, uma sede, uma saudade, um senso de ausência, uma saudade que somente o Espírito Santo pode produzir em nós. Vamos orar por isso agora. Vamos, amigos, vamos. Senhor Jesus, gere em nós essa fome, essa santa expectativa, esse santo desejo por algo mais profundo do que simplesmente saber coisas sobre Deus, nos encontrarmos nos sábados ou nas nossas células. Existe uma profundidade do coração de Deus que Ele deseja entregar, deseja falar e revelar para aqueles que estão desesperados. Poucos encontram esse lugar. Poucos realmente sabem isso. Mas eu creio que o Senhor está provocando em nós esse senso de urgência. O Senhor gera fome em nós. Gera uma sede que não é passageira, momentânea, que não vai de evento para evento, ou, enfim, depende de como eu estou no dia. Senhor, gera em nós. Para aqueles que estão extasiados, frios e mornos, a minha oração é fogo de Deus. Aqueça os corações nesse momento.
Gere em nós essa expectativa nesse momento. Senhor, nem que seja por 5 minutos, nesse momento, nessa hora. Gere em nós uma fome. Gere em nós uma sede. Se o Senhor vier hoje aqui,